Bom, mas aí voltando aqui, o Manuel Vilar, ele é da paróquia, paroquiano da Paróquia de Jesus Ressuscitado, lá em Vila da Penha. E ele desenvolve um trabalho lá nas pastorais e atua lá na paróquia local. O Manuel, ele não é candidato, né, como eu anunciei, mas ele está, assim, bem por dentro dessas orientações que a nossa arquidiocese, embora nós tivemos a visita pastoral final de semana passada, o Manuel e o Dom Paulo Celso, que esteve aqui, que participou da elaboração, né, dessas orientações, assim, deixou bem claro que a nossa igreja, nós não nos identificamos com nenhum partido político. A igreja não se identifica. Então, nós exercitamos o direito, o dever do voto. Mas isso não significa que o candidato que algum padre gosta ou simpatiza, que é o candidato da igreja, né, a instituição. Não é isso. Cada um tem o direito de votar em quem achar que deve votar. Então, essas orientações que o Manuel vai nos apresentar ao vivo, né, e a cores aqui presente, elas visam isso. Nos dá os critérios, os princípios, para que nós exercitamos melhor qualitativamente, enquanto possível, né, o nosso direito e o nosso dever do voto. Né? Então é isso. Então, como nós estamos também no ambiente eclesiástico, no ambiente de Deus, vamos iniciar também com a oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos unidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, então, a CNBB, ela elaborou uma cartilha, inclusive está disponível na internet. As pessoas podem achar estranho por que a igreja resolveu fazer essa cartilha. Porque a missão da igreja é evangelizar. Como o evangelho tem implicações sociais, eis o motivo dessas orientações. Trata-se de um subsídio destinado a eleitores e candidatos, a grupos, comunidades e meios de comunicação, que visa orientar sem interferir indevidamente. Focaliza as eleições de 2018 na ótica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, instituição que não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político, dando destaque à esperança, revalorizando a política no momento em que o Brasil vive sérias crises, particularmente no âmbito político. Ela professa que a fraternidade é o maior valor do bem comum. Então, só reforçando, a nossa igreja não tem ideologia, nem segue nenhum partido, nem apoia, nem indica candidato ou partido algum. O que a igreja faz é mostrar um caminho, apontar uma direção, e para que as pessoas, usufruindo do livre-arbítrio, consigam pensar, meditar e escolher aqueles candidatos, aquelas pessoas que poderão nos representar de maneira a que esses valores cristãos sejam mantidos. Porque quando a gente se denomina cristão, quer dizer que a gente é um outro Cristo, a gente está querendo se espelhar em Cristo. Então, se um determinado valor, se uma determinada ideologia prega alguma coisa que seja contra aquilo que Cristo pregou, então, para mim, que sou cristão, não serve, ou pelo menos não deveria servir. Tá? Então, é o discernimento de cada um que vai decidir em quem vocês vão votar. A igreja não vai apontar ninguém, não vai dizer, não vai fazer listinha com o nome de pessoas que os católicos devem votar, que não devem votar, não vai fazer nada disso. Cada um é livre
e dentro da sua liberdade, da sua capacidade como ser humano, vai escolher aquilo que acha que é melhor para si. Mas eu achei importante incluir aqui uma pequena reflexão sobre o que é política. E política é uma palavra de origem grega que significa de, para ou relacionado a grupos que integram a polis, que é as cidades. Denomina-se a arte ou a ciência de organização, direção, administração de nações ou Estado. A aplicação dessa ciência aos assuntos internos da nação ou aos interesses externos. Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos políticos, com o seu voto ou com a sua militância. O termo política indicava todos os procedimentos relativos a polis, ou cidades-estados, sociedades, comunidades, coletividade e outras denominações referentes à vida urbana. Então a gente pode dizer que política é a organização da vida em sociedade. Então não quer dizer política não é sinônimo de corrupção, política não é sinônimo de roubo, política não tem nada a ver com isso. Deturpar a política é que faz com que ela assuma essa negatividade que a gente carrega ao nome. Né? Um conceito também que eu gosto muito de lembrar é que a política ela não pode ser má nem ruim, porque para ser mal ou ruim, isso é uma qualidade própria dos seres vivos, né? Porque os seres vivos têm a capacidade de escolha, têm o livre-arbítrio, então eles têm esse exercício de escolher o que querem fazer. A gente sabe que a gente tem uma parcela de responsabilidade sobre tudo que acontece, porque tudo aquilo que acontece, pelo menos no Estado de Direito e pelo menos em teoria, é responsabilidade dos seus cidadãos, que vão responder na medida da sua participação. Uma coisa interessante que preocupa muito a gente na igreja é a gente fazer uma pequena distinção entre política e militância. Militância é uma ação continuada com vistas a uma mudança social ou política, privilegiando a ação direta através de meios pacíficos ou violentos, que inclui tanto a defesa, a propagação e manifestação pública de ideias e até a afronta aberta à lei, chegando inclusive à prática do terrorismo. Então a gente vê, a militância ela pode ser uma coisa boa desde que obedeça a alguns certos padrões. E quais são esses padrões? O respeito aos limites da outra pessoa. Então nada pode ser tão bom assim se não servir para o outro. Então o nosso espaço é marcado, é delimitado pelo nosso entendimento, pelo respeito ao direito do outro de pensar e ser diferente de nós. Né? Deus, na sua sabedoria, criou cada um de nós diferentes, porque a diversidade do ser humano, a diversidade dessa paróquia é que faz com que ela seja rica, que faz com que ela seja importante. Partindo depois dessa introdução, a gente vai entrar propriamente na nossa fé diante do momento eleitoral. E para começar, vamos começar com as palavras do Papa. Precisamos de bons políticos. Há necessidade de dirigentes políticos que vivam com paixão o seu serviço aos pobres, solidários com seus sofrimentos e esperanças. Políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados, que sejam abertos a ouvir e a aprender no diálogo democrático, que conjuguem a busca da justiça com a misericórdia e a reconciliação. Políticos que anteponham o bem comum aos seus interesses privados. Nenhuma novidade, porque a gente sabe por definição que a gente escuta na escola, que a democracia é o governo do povo, para o povo e com o povo. Né? E isso não quer dizer necessariamente que esses valores sejam objeto de preocupação por algumas pessoas que se candidatam, que buscam alguma vaga dentro do Poder Legislativo, Executivo, até mesmo dentro do Judiciário. A Igreja é comprometida com a política no sentido amplo do termo, pois a política tem a ver com a paz, a justiça e cuida da vida de uma cidade, de um povo inteiro e de uma humanidade. A partir do Evangelho, a Igreja desenvolveu ao longo de seus 2000 anos de história uma doutrina ética que orienta o agir das pessoas e uma doutrina social que contempla a sociedade como um todo. Atenta ao exercício da política, a Igreja é impelida a ser advogada da justiça e defensora dos pobres, diante das intoleráveis desigualdades sociais e econômicas que clamam ao céu. Então, a Igreja ela é chamada pelo Evangelho
e chamado até pelo posicionamento de Jesus, que Jesus adotou na sua vida pública, a tomar partido, a tomar posição, não a favor de um determinado partido, não a favor de uma determinada ideologia, mas em favor que todas as pessoas possam desenvolver o principal dom que Deus nos deu, que é o dom da vida, que a gente possa desenvolver a vida na sua plenitude, e é para isso que a igreja trabalha. Desejamos contribuir à luz do Evangelho e da doutrina social da igreja para estimular a participação e o discernimento. Vivemos um momento crítico e as eleições desse ano se tornaram um desafio ainda maior, aumentando a importância do nosso voto. Por isso, não se deixe levar mais pela emoção que a razão. O voto emocional ou passional pode levar às escolhas das quais vamos nos arrepender mais tarde. Tá? Então, a gente não quer dizer que a gente vai conseguir acertar. Porque quantas e quantas vezes a gente vota e até faz propaganda e fala sobre um determinado candidato e depois que ele é eleito, ele não corresponde àquilo que a gente esperava. Então, a gente só não pode ter medo de tentar, né? Então, a gente tem que acreditar que existe alguém que está concorrendo na eleição com um firme propósito de melhorar, de ajudar a gente a melhorar a nossa vida, nosso relacionamento como ser humano, como sociedade, fazer com que a nossa sociedade seja mais justa e se aproxime cada vez mais do projeto de Deus para cada um de nós. Agora, essa busca por essa pessoa, por alguém que vá conseguir fazer isso, é que pede com que a gente tome alguns determinados cuidados e a gente fique atento a alguns sinais. Principalmente neste ano, que é o ano do laicato. Lembramos que os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política destinada a promover o bem comum. Por isso, louvamos todas as pessoas que, nas mais variadas formas de engajamento, atuam para o bem comum. Não se abstêm de votar, não vote em branco, não anule seu voto, não se deixe conduzir pelo desânimo e a descrença. Existem pessoas éticas, corretas e bem intencionadas em contribuir para um país mais justo, solidário e desenvolvido. Lembre-se que não existem votos definitivos. Ao contrário, o retorno periódico às urnas é uma garantia que a democracia se fortalece exatamente pela contínua escolha e posterior vigilância do que foi prometido em campanha para que realmente seja cumprido. Sua missão pode contribuir para que tudo aquilo que você abomina acabe por se perpetuar. Não deixe que ninguém escolha por você. Em nossos dias sofremos pressões de todos os lados, com notícias e mensagens que entram em nossas casas sem serem convidadas. Só o diálogo em família, com os amigos em comunidade, podem vencer essa pressão e ajudar no discernimento. Não se deixe levar pela falsa ideia de que não se deve conversar sobre política e escolha eleitoral. Esta ideia beneficia exatamente quem você não deseja ver cumprindo funções tão importantes. Fale, converse, interrogue e escute. Se uma amizade se abalar por causa de questões políticas e eleitorais, é porque tem alguma coisa errada e talvez ela tenha que ser revista. Por respeito à consciência de cada pessoa, não indicamos nomes, afirmando claramente que não existem candidaturas oficiais da igreja. Indicamos critérios para o discernimento pessoal, pois o respeito é ponto de partida para que o processo eleitoral transcorra de acordo com o Evangelho e autêntica democracia. Hoje em dia, do jeito que a coisa está polarizada, a gente vê que um grupo acusa o outro exatamente da mesma coisa que o outro grupo acusa o outro. E não tem muita diferença no tipo de acusação que A faz para B, que B faz para A. Então, tem uma enxurrada de gente desesperada tentando convencer e passar para a gente que aqueles valores de determinada pessoa sobrepõem aos defeitos dele, que da outra pessoa também, e vice-versa, que do outro também ele tem defeitos, mas é uma pessoa muito boa e imbuída do espírito de trabalhar pelo coletivo. Então, reforçando mais uma vez, a gente tem que fazer da nossa experiência de vida
e da nossa capacidade de discernir o principal motivo para escolher quem vai nos representar. Não apoie quem, de algum modo, defenda valores contrários ao Evangelho. Por isso, verifique se as propostas apresentadas realmente defendem a vida, a família, os pobres, a liberdade religiosa, saúde, educação, moradia, geração de renda e o direito a usufruir de um meio ambiente livre de poluição. Não restrinja suas escolhas à questão de segurança, no sentido restrito da palavra. Esta, sem dúvida, é uma questão que cada dia mais assume uma importância maior na nossa vida. No entanto, é necessário compreender a segurança no horizonte da justiça social, buscando propostas que, entre outros aspectos, se preocupem de verdade com a fome, a falta de trabalho e moradia, as migrações forçadas e a completa recuperação dos apenados. A gente não pode acreditar que a gente vive num mundo isolado. Tudo acontece em conjunto, uma coisa influencia a outra. Então, a gente não tem segurança e a gente não tem saúde porque o Estado não tem recursos para dar isso para a gente. E porque o Estado não tem recursos para dar isso para a gente, a população também não tem educação. E porque não tem educação, agrava o problema da segurança. E agravando o problema da segurança, diminui os recursos que são necessários para garantir a saúde, para garantir a educação. Não existe possibilidade de alguém resolver os nossos problemas com uma varinha de condão, com uma fada da Branca de Neve, que chega lá e plim. Não vai acontecer. Se alguém falar para vocês que vou resolver o problema da saúde, bater na mesa e falar, ele pode chegar e falar tudo para a saúde, e o resto não vai funcionar. Dentro do possível, sejam feitas reuniões com candidatos que, através do contato direto, verifiquemos as intenções efetivas propostas. As propostas locais devem estar diretamente ligadas ao que se deseja para toda a nação. Lembre-se de que numa democracia o equilíbrio dos poderes é indispensável. Por isso, não restrinja suas preocupações somente ao executivo ou ao legislativo. Empenhe-se em discernir seu voto para esses dois poderes, pois é exatamente do seu equilíbrio que se corrigem erros, superam-se vícios e se avança na democracia e no respeito aos cidadãos. As comunidades devem acompanhar os que se apresentam para cargos eleitorais. As escolhas políticas não devem se tornar causa de divisão nem inimizades, ainda mais dentro das comunidades. A política é um serviço que se presta ao bem comum e é maior que todas as diferenças que nela venham a existir. Diante de tantas notícias que no atual contexto podem ser verdadeiras ou falsas, sejamos prudentes e busquemos a verdade dos fatos antes de compartilhar uma informação nas redes sociais. Onde, portanto, houver divisão, discórdia e conflito, que o consenso seja urgentemente buscado, a fim de que o bem de todos seja atingido. A gente tem que pensar isso com muita tranquilidade e com muita preocupação, porque a diferença que cada um tem um do outro não pode ser motivo de discórdia. Nós vivemos em uma comunidade quer dizer comum. Nós comungamos todo domingo. E quando a gente comunga, a gente partilha da mesma intenção, a gente está dizendo que a gente partilha do mesmo objetivo, do nosso objetivo comum de tentar se igualar a Cristo, que é o nosso benchmark, que é o nosso objetivo final, se assemelhar cada vez mais a Cristo. Então, nessa caminhada, a gente tem que ter plena noção e respeitar as diferenças do outro, né? Eu tenho um irmão gêmeo, eu sou flamenguista e ele é fluminense. Se a gente for querer discutir ou convencer um que o outro time do outro é melhor, o outro não vai dar certo. Porque time de futebol é paixão, não tem lógica. E particularmente hoje na política a gente está vivendo esse tipo de realidade. As pessoas não estão preocupadas com o conteúdo que está sendo apresentado, mas estão só preocupadas em assumir que as outras pessoas aceitem os seus valores porque eles acham que aqueles valores são bons e vão resolver o problema da nação. Então, muito cuidado, muito respeito com a diferença e com o direito que o outro tem de discordar do seu pensamento e do seu modo de entender e ver a vida. Então, agora a gente vai passar para o que diz respeito à nossa arquidiocese. Vamos fazer juntos essa pequena oração que tem no meio do nosso livrinho.
que a senhora Aparecida, Mãe de Deus e de todo o Brasil, Mãe dos que se alegram, dos que choram, dos que sonham, dos que se inspiram, dos que buscam uma paz, justiça, amor, concórdia e bem comum. Interceda, como sempre, pelo povo brasileiro e, de modo especial, pelo Estado do Rio de Janeiro, para que o processo eleitoral seja vivido com respeito, com responsabilidade e esperança. Amém. Amém. Bom, então esses agora são os critérios que a nossa arquidiocese achou mais importante e mais relevante para a gente tratar dentro das nossas reuniões. Então a Igreja Católica não possui, não indica candidatos. O voto é uma escolha pessoal, fruto do discernimento de cada consciência que diante de Deus vai responder pelas escolhas que vier a fazer. Para o discernimento deve seguir critérios apresentados. Esses critérios devem ser refletidos em comunidade através dos grupos pastorais já existentes e de encontros organizados especificamente para essa finalidade. Consequentemente, estão desautorizadas listas com nomes ou fotos de candidatos, indicados ou desabonados. Não se autorizam eventos de natureza eleitoral nos recintos dos templos. Do mesmo modo, não se autoriza que candidatos exerçam funções nas celebrações litúrgicas, a não ser atividades que exerciam antes de se candidatarem. Neste caso, não poderão portar sinal algum que os identifique como candidatos. Os candidatos podem e devem continuar alimentando sua fé e se fortalecendo na vocação para a qual se sentirem chamados. Deve-se, porém, evitar qualquer tipo de impressão, ainda que não intencional, de que ao exercer uma função litúrgica, um candidato seja visto como um candidato da igreja ou aprovado pela comunidade local, né? E aí vai aquele recado, né? O cara vai ser ministro da Eucaristia e bota uma camiseta branquinha, né? E por baixo bota uma camiseta tão colorida que dá para ver por fora da camisa. Não pode. A pessoa vai... Eu sou candidato, eu trabalho na igreja, eu tenho um trabalho que eu faço na igreja, eu não vou ir com camisa fazendo propaganda do meu partido ou da minha própria candidatura. Cada coisa tem seu lugar, tem seu espaço. Então vamos respeitar, não vamos abandonar nem relegar as pessoas que buscam, que têm coragem de buscar esse trabalho pelos outros e relegar ele ao esquecimento, não deixar ele participar, mas dentro da igreja não se faz campanha nem propaganda política. Esta mesma determinação se aplica às reuniões oficiais e regulares nos diversos níveis. Não se convidem, portanto, nem se aceitem pedidos de presença de candidatos nesses momentos que já fazem parte da vida regular da igreja. Salões e outras instalações que não recebam uso exclusivamente litúrgico podem e devem ser disponibilizados para conversas, debates e outras formas de discernimento, desde que cumprido o que é determinado pela legislação eleitoral em vigor no país. Os leigos são estimulados a abrir suas casas e buscar espaço para reunir pessoas, conversar sobre os critérios de discernimento e se encontrar com os seus candidatos. Então, eu não vou chamar um candidato para participar da reunião da minha pastoral, da reunião regular da minha pastoral. Isso acontece regularmente. A gente pode convidar candidatos e aí tem que abrir espaço também para o máximo de candidatos possíveis, de preferência de partidos diferentes, para que possam vir e apresentar a sua plataforma, o que ele pretende fazer. Isso pode ser feito, mas isso não pode atrapalhar a vida ordinária da paróquia, das pastorais, dos movimentos, de todo o trabalho que é realizado. Por mais influentes que sejam os recursos da comunicação, nada substitui o contato pessoal com quem pede nosso voto. Os clérigos devem se empenhar por servir a formação das consciências, não se cansando de explicar os valores defendidos pela Igreja. Devem se eximir explicitamente de manifestar suas opções eleitorais. Sejam feitos desde já e a todo momento, momentos de oração pelo país e pelo período eleitoral ora vivido. De modo especial, no dia 1º de outubro, memória de Santa Teresinha do Menino Jesus e início do mês missionário. Todas as comunidades do território diocesano, paróquias, movimentos e demais associações, organizem e convidem o povo geral para rezar nessa intenção. Então, não esquecer que todo o resto é importante, mas
tudo isso, todo esforço é vão se não existir a oração. É necessário, para a gente terminar, como a gente começou com as palavras do Papa, a gente pode terminar também com as palavras do Papa. É necessário que os leigos católicos não permaneçam indiferentes à vida pública, nem fechados nos seus templos, nem sequer esperem as diretrizes e as recomendações eclesiais para lutar a favor da justiça e das formas de vida mais humanas para todos. Nessa frase que o Papa falou aos políticos latino-americanos em 2017, ele praticamente resumiu todo o conteúdo da apostila e desse livreto. Que a gente tenha plena consciência que a gente tem a obrigação de lutar, cada um do seu modo. E quando a gente fala lutar, não quer dizer que a gente vai sair por aí fazendo militância, como a gente falou. A gente luta também conversando e propagando ideias, que, aliás, é a maneira mais eficaz de se fazer as grandes mudanças. As grandes mudanças acontecem através do convencimento. E o convencimento se dá quando a gente coloca valores de forma clara e objetiva e respeitando a maneira da outra pessoa ver e entender a vida. E assim, com muito amor e com muita caridade, é que a gente realmente pode mudar o nosso mundo, mudar a nossa sociedade, mudar o nosso Estado e fazer com que ele tenha condições de estar mais próximo do projeto de Deus, daquilo que ele pensou para cada um de nós quando criou a vida. Muito obrigado.